noite. Pessoal, eu mandei o link para vocês aí da lista de presença de hoje, tá? Vai lá e clica no link e preenche aí. Boa noite para todos vocês aí. Vou aguardar mais um pouquinho aí para ver se aparece, se a sala enche, né? Tudo bem com vocês aí? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Só quem está aí? O Amauri, a Vanessa, o Michel e o Gustavo? Só vocês quatro? Cadê o resto do povo? Não teve as duas primeiras aulas hoje? Oxe, quem que era essa aula? Boa noite, Fez. Opa, quem é que tá falando comigo? É o seu melhor aluno. Oi, Ivan. Tudo bem, Ivan? Beleza, professor. Que palestra que vocês tiveram antes aí? Nós tivemos uma palestra lá com o Ronan e mais Ah, 10 sim, de engenheiros. fundações? De fundações, Ah, foi para falar de uma obra aqui, né, de Maringá. Um edifício ali na esquina do shopping ali, né? Um que tem a piscina no quarto andar lá. Uhum, lá. É interessante, é boa, essas palestras são boas. Não, foi O Ronan legal. falou bastante lá, não? Cada um falou uma parte lá. Eles dividiram lá em etapas lá e cada um se fundamentou mais no que fez na obra lá, né? Mas foi, gente, Uhum. foi legal. Ah, legal. E você acha que é por isso, então, que tem pouca gente aí? Na live agora? É. Ah, Até que agora entrou um tanto de gente boa aí, né? já entra um pouquinho mais tarde, mas a galera vai vir aí. Tá todo mundo Então tá. ciente lá. George tá aí, né, George? É, a forma que vocês preenchem aí não dá para saber quem que é. Bom, por isso que a gente coloca lá o formulário para vocês preencherem para a presença aí, né? Vamos dar início então, Ivan? Acabar logo, né? Começar logo para Bora. acabar logo. Começa logo para acabar logo, professor. Você não vai tomar cerveja hoje não, né? Não, já tomei já, né? Eita, nós, né? Essa Vou semana é achar que... semana de feriado, Luiz. Feriado essa semana. Oi? Essa semana tem feriado. Ah, é, na quinta, né? Opa, É isso, né? na quinta-feira. É feriado do que mesmo? Corpus Christi.
Vixe, mas como é que eu tô por dentro, hein? Tá. Totalmente perdido, né? Ah, mas o pessoal perde toda a noção. Quem tá ficando bastante em casa não vai É, passando batido, né? eu até que eu tô, agora eu tô saindo mais, sabe? Tem aparecido mais trabalho, graças a Deus. Aí eu vou falar bem a verdade, professor. Eu não fiquei em casa nessa pandemia aí. Eu não consegui ficar em casa, cara. Só direto na Copel lá, mais interno, né? Não atendendo o público lá, mas internamente lá trabalhando. Em casa eu não fiquei, não. Uhum. Então, beleza, vamos lá então. Eu vou compartilhar com vocês o material, ok? Deixa eu só achar aqui o. Tá aparecendo aí? Aparecendo, professor. Alvenaria de vedação estrutural. Beleza, então vamos lá. Então nós vamos falar sobre alvenaria, de vedação e alvenaria estrutural, tá? Bom, definição. Alvenaria de vedação, parede constituída pelo assentamento de tijolos maciços ou blocos vazados com argamassa, com a função apenas de suportar o seu peso próprio e cargas de ocupação, como armários, prateleiras, redes, né? Então, ela não tem a função de sustentar laje, por exemplo, tá? Como o próprio nome diz, é uma parede de vedação, é para fechar, né? Vedar. É, As paredes externas de um edifício é considerada parede de vedação, ela não é uma parede estrutural, tá? Já bloco cerâmico de vedação é um componente vazado com furos prismáticos perpendiculares às faces que a contém, perpendiculares às faces. Eu vou dar uma pausa aqui na apresentação para vocês me verem. Vocês estão me vendo? Positivo. Ó, que é um tijolo, um mini tijolo, né? Olha os furos perpendiculares à face de assentamento, ó, tá? Essa é a grande diferença do bloco de vedação para o bloco estrutural. Ó, o bloco estrutural, os furos são em cima, ó. Vê? O de vedação, os furos são na horizontal, tá? Não quer dizer também que se você virar esse bloco assim, que ele vai virar bloco estrutural. Ele vai ficar mais resistente à compressão, né? Porque se eu apertar, se eu apertar o bloco assim, o que vai acontecer? Ele vai quebrar porque a parte frágil dele é esses vazados aqui. Ao passo que se eu apertar ele assim, ele vai ficar mais resistente porque além de ser mais espesso assim, os furos estão na vertical. Já o bloco estrutural, tá? Esse aqui, a característica principal dele é que essa espessura aqui, que é chamada de espessura da parede do bloco, essa espessura aqui, ela é mais grossa do que essa espessura aqui, né? Então, ela já, normalmente, essa espessura de um bloco estrutural, principalmente a de concreto, você chega aí a espessuras até de 2,5 cm, bloco estrutural de concreto. Essa espessura aqui tem 2,5 cm. O de vedação você vai achar aí com espessuras de 1 centímetro, 1,1, 1,2, tá? Então eu fiz esse parênteses aí para mostrar para vocês os blocos, a diferença entre eles.
Vamos voltar lá. Então, o componente de vazado com furos prismáticos perpendiculares à face, na horizontal, né? Que integra as alvenarias de vedação intercaladas nos vãos das estruturas de concreto armado, ou de aço, ou dos materiais. Então, o bloco de vedação, ele tem a função de vedar apenas, tá? Lembrando, bloco de vedação são as de furo horizontal. Ok? Então, o bloco cerâmico estrutural é um componente vazado com furo prismáticos perpendiculares às faces. O anterior era paralelo à face. Esse é perpendicular à face, que é um furo na vertical, né? São resistentes à construção, sendo normalmente aplicados com furos expostos na vertical. Então, foi o que eu mostrei para vocês aí. Podem também ser aplicados como alvenaria de vedação, só que o custo dele é mais elevado. Mas se você quiser, pode aplicá-lo como de vedação. Ok? Meu Deus, vamos lá. Então, deixa eu ver se ele desce aqui. Aí. Bloco de amarração. O bloco com dimensões que permite a amarração das paredes entre si, sem interferir na modulação. Então, são blocos especiais, né, que eles permitem uma melhor amarração. Eles têm uma dimensão diferente da dimensão que você costuma comprar, que é 19 por 19. Então, você compra ele um pouquinho maior para ajudar na amarração. Então, eles são conhecidos como bloco de amarração. Boneca. Pequeno trecho saliente da alvenaria destinado ao alojamento de tubulações ou fixação de marcos e portas e janelas. Então, aquele cantinho... Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui no meu escritório, tem. Vocês estão me vendo? Sim. Sim? Então, ó, boneca é isso aqui, ó. É onde eu fixo o batente da porta. É um trecho de parede onde eu fixo o batente da porta. Ela serve para isso mesmo, né? E quando eu abro a porta, a porta não encosta direto na outra parede ali. Então, isso é boneca. Tá? Falar, porque eu sei que tem muitos aí que sabiam já o que é, tem outros que não, né? Cinta de amarração. Oi? A boneca que eu conheço é a Bebê Alive, essas bonecas aí que minha menina pede para comprar. Ô pai, compra uma Bebê Alive para mim. É tenso. Verdade. Tem outro tipo de boneca também que não cabe agora a gente falar aqui, né, Ivan? Não vou falar nada não, né? Bom, cinta de amarração, reforço de material resistente à tração e ao cisalhamento, introduzida e solidarizada nas alvenarias para melhorar o desempenho das paredes frente às tensões. Então, cinta de amarração são aquelas vigas que normalmente são colocadas no final da parede, não é aquela que vai em cima do vão da porta, não, que lá tem outro nome. Se não tiver aqui, eu mesmo falo para vocês o que é. Mas a cinta de amarração é a viga que termina a parede e que vai ficar em contato com a laje. Porque não é recomendável que você apoie a laje ou diretamente nas paredes, né? Porque a laje se movimenta e aí isso provoca esforços na parede. Então, a cinta de amarração
ela tenha esse papel, que é receber os esforços de tração e ao cisalhamento da laje. Tá? Contraverga. Aí sim, reforço de material resistente à tração ao cisalhamento introduzida nas alvenarias, localizada na parte inferior da contraverga, na parte inferior dos vãos. Então, é na janela, na parte de baixo da janela. Só para vocês não se perderem, então, contraverga é embaixo e verga é em cima. Então, reforço do material resistente ao cisalhamento introduzida nas alvenarias sobre os vãos. Aqui era na parte inferior, aqui é na parte superior dos vãos, como em portas e janelas, e facilita absorver as tensões que se encontram, que se concentram no entorno dos vãos. Ok? Alguma dúvida até aí? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Grout. O que é grout? Microconcreto ou argamassa autodensável, material que se acomoda no interior do molde, no caso do bloco, né? Sem a necessidade de ser socado ou vibrado, com a função de solidarizar a armadura e a alvenaria. Eu vou parar a apresentação aqui, ó, para vocês, eu vou mostrar para vocês aonde vai o grout. Só para vocês... Normalmente, o grout se usa na alvenaria estrutural. Então, o que acontece? Você coloca na alvenaria estrutural, você coloca a armadura aqui dentro, tá? E preenche com esse micro concreto dentro desse furo aqui, ó. Tá? E aí, aqui dentro acaba virando um pilar, né? Porque você tem a armadura aqui, e ele se solidariza com o bloco, né? Ok? Então, é um concreto que preenche o furo. Numa alvenaria estrutural, você não preenche todos os furos, você preenche alguns, principalmente aonde vai encontros de porta, cantos de parede, né? Para reforçar a estrutura, ok? Então, esse é o grout. Junta a prumo. Assentamento de blocos ou tijolos, onde os componentes da fiada superior projetos exatamente sobre os componentes inferiores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Precisava de mais bloquinhos para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vou parar novamente a apresentação. Vocês estão me vendo aí? Positivo. Então, ó, junta a prumo significa isso aqui, ó. Se eu colocar na frente aqui para vocês. Eu tenho dois tijolinhos aqui, ó. Tá vendo? 2 tijolinhos. Se eu colocar o próximo tijolo exatamente em cima desse aqui, né? Eu estou fazendo uma junta a prumo, porque ó, eu vou ter aqui, não tenho casamento, eu tenho uma aproximação, né? Ele fica encostado, mas não está amarrado. Quando eu faço assim, ó, aí é uma junta amarrada, não é a prumo mais, tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma junta a prumo aqui de novo, ó. Olha, eu tenho os tijolinhos com junta prumo, não está amarrado, ó, tá?
Essa junta é usada, professor? Ela é usada. Tem uns desenhos aí mais à frente que vocês vão observar essa junta prumo. Então, junta com amarração é o assentamento dos blocos, né, em forma defasada, isto é, um componente superior projeta simultaneamente. Foi o que eu mostrei para vocês aí. É uma junta, são blocos assentados de forma que um trava o outro, tá? Junta seca, encontro vertical entre dois blocos, sem argamassa. Por isso que ele chama seca, porque não tem argamassa entre eles, tá? Isso é muito usual para junta de dilatação, ok? Então não tem argamassa entre eles. Bom, aí eu começo a falar sobre os blocos, né? Blocos cerâmicos, utilizados na execução de alvenarias de vedação, com ou sem revestimento, e deve atender essa norma aqui, a 15270, parte 1. Nessa norma, fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis no recebimento. Então, antes de você receber o bloco, né? Antes de você receber o bloco, tem alguns quesitos que você precisa para aceitar, né? Eu tenho bloco de vedação com furo na vertical, como vocês estão vendo aqui. Apesar de ter furo na vertical, ele é considerado de vedação porque ele tem muitos vazadinhos aqui, ó. E os furos na horizontal, todos eles são blocos de vedação, tá? Todos de furo na horizontal. Aqui eu tenho as dimensões que eu encontro no mercado, tá? Então, largura 9, aí eu tenho diferentes alturas. 9 também de altura, tenho o de 14 de altura, então seria 9 de largura e 14 de altura, ou 9 por 19, né? 9 de largura, 19 de altura. E aí o comprimento dos blocos eu tenho de 19, eu tenho meio bloco que é 9, eu tenho o bloco inteiro de 24. Então é assim, seria largura, altura e comprimento. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, posso ter um 9 por 9 por 19, ou então eu posso ter um 9 por 9 por 24. E o meio bloco seria 9 por 9 por 9, ou 9 de largura, 9 de altura e 11,5 de comprimento, tá? E assim por diante. Posso ter 9, 14 por 19, 9, 14 por 24. Então, varia a altura e o comprimento. Também posso ter uma variação da largura. Uma parede mais larga, de 11,5 por 11,5 por 24, 11,5 por 14 de altura e 24 de comprimento. E assim por diante, tá? São as dimensões comerciais. Tá? Bom, as características exigidas nos blocos. Quanto à forma, né? Ele precisa ser prismático reto, né? No bloco arredondado é raro de você encontrar, né? Quer dizer, poucas olarias, poucas indústrias fazem. Ok? Tolerância dimensional. Bom, o bloco cerâmico, como ele é produzido de barro e depois vai para o forno, então, dependendo se o forno estiver mal regulado, ele pode ou assar o bloco demais ou assar de menos. Ou tem uns que falam cozinhar de mais, cozinhar de menos. Independente disso, ele vai no forno. Se o forno estiver mal regulado, ele pode ter muitas variações de dimensão, né? Então, a norma fixa que um bloco ele pode ter tolerância dimensional de no máximo 5 milímetros. Então, se eu pegar lá, por exemplo, no bloco 9 por 9 por 19, a tolerância máxima aceitável pela norma seria ou 9,5 ou 8,5,
a mesma coisa aqui, ou 8,5 ou 9,5, e a mesma coisa aqui, ou 19,5 ou 18,5, tá? Então, é uma tolerância mínima. Por quê? Porque se você tiver blocos com desvio de desvio muito alto, muito elevado, né? Você pode ter paredes com deformidades, né? Não conseguir casar direito um bloco com o outro, ok? Então, tolerância aí é de apenas 5 milímetros. Aí, se eu fizer a média, se eu pegar lá 10 blocos, esses 10 blocos, a média não pode ser, de largura, altura e comprimento, não pode ser superior a 3 milímetros. Se passar dessas tolerâncias, você pode recusar o bloco, tá? Então, se chega lá 2.000 tijolos, poucos engenheiros fazem isso, tá? Chegam lá 2.000 tijolos, aí o pedreiro começa a sentar lá, começa a dar muita diferença nas paredes lá. Uma hora a parede está, de um lado tá bem retinha, no lado interno, às vezes está mal, parece que está mal assentado, mas muitas vezes é por conta do grande desvio dos blocos. Isso porque a gente não fez a conferência das tolerâncias dimensionais aceitáveis pela norma. Ok? As espessuras das paredes internas dos blocos, que é aquela espessura que eu falei lá, né, que é a espessura do bloco em si, né? Então, é 6 milímetros, né, para paredes internas e 7 milímetros para paredes externas. O desvio de esquadro. Então, se eu pegar um esquadro e colocar nos dois cantos do bloco, né, tanto na largura quanto no comprimento, esse desvio de esquadro não pode ser maior que 3 milímetros, né? Então, eu tenho que conferir isso também. Flecha das planesas, né, das faces. Então, são aquelas curvaturas. Tem bloco de cerâmico que é tão encurvado que a flecha é superior a 3 milímetros. Então, ele também deve ser recusado. A resistência à compressão, né? Então, um bloco de furo na horizontal, a resistência à compressão deve ser maior ou igual a 1,5 megapascal para furos na horizontal. E para furos na vertical, tem que ser maior ou igual a 3 megapascal. Isso para bloco de vedação. O bloco estrutural é, no mínimo, 4,5 megapascal. 4,5 megapascal. O índice de absorção de água, tá? Isso aqui, ele é medido da seguinte forma. Você pega um bloco cerâmico, ou vários, né? Coloca no forno e vai tirando a umidade dele, tá? E vai pesando, né? Na hora que aí o que vai acontecer? Na primeira vez eu não me lembro se é de 15 em 15 minutos ou de 30 em 30 minutos, mas a primeira vez que você tira, o peso dele vai estar bem próximo à pesagem sem estar no forno. Aí, à medida que vai ficando no forno, ele vai perdendo água, e aí ele chegou na saturação seca. Quando ele chegar na saturação seca, aí você coloca ele na água e depois de um tempo pesa de novo. Aí você pesando de novo, a absorção de água dele deve ser de 8 a 22%. Não pode ser nem mais do que isso e nem menos do que isso, porque significa o seguinte, que se ele passar desses parâmetros aí, o bloco na hora de assentar, ou ele não vai aceitar a argamassa, que vem água, né? Ou ele vai pegar toda a água da argamassa, porque ele tem uma absorção muito elevada, né? Então, acima de 22%, por exemplo, vamos pegar um bloco aí com 40% de absorção. Ele puxa a água da argamassa de assentamento.
porque ele é muito absorvente. Então, é recomendável aí que ele fique de 8% a 22%. Só que é um outro parâmetro que quase nenhum engenheiro faz, tá? Só que aí é o seguinte, quando dá problema lá na frente, numa perícia, o que acontece? Aí um dos fatores que é levado para laboratório é exatamente esse, a absorção do bloco, tá? A absorção de água do bloco. Então, são essas conferências que a gente, em tese, deveria fazer quando a gente recebe os blocos no canteiro de obra. Tá? Em tese. Para ser sincero, pouquíssimos profissionais fazem esse levantamento de tolerância dimensional. Quase nenhum profissional avalia o esquadro ou desvio, né? E quase nenhum profissional avalia a resistência à compressão e a absorção de água. Tá? Até aí tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O bloco deitado ao invés de em pé. Ô, Vanessa, a gente usa o bloco deitado porque rende mais, né? E deitado, o furo na horizontal, deixa eu ver se eu, vocês estão me vendo aí? Sim ou não? Sim. Sim. Então, a pergunta da Vanessa, por que a gente usa o bloco deitado, né, que é assim, e não assim, né? Se você quisesse aumentar a resistência, você usava assim, né? Só que é o seguinte, primeiro que você vai colocar argamassa nos furos aqui, né? E assim, ó, você coloca na face que não tem furo. Esse é o primeiro ponto. Bom, mas apesar disso, que daqui eu vou ter que pôr argamassa de qualquer forma para grudar no próximo bloco, né? Só que aí o esforço maior é aqui em cima, né? E a gente usa assim porque ele é mais comprido assim, ó. Se eu usasse assim, rende menos. Né? Então, são esses dois fatores. Eu uso assim, porque aqui fica mais fácil de usar a argamassa. Vou sentar o próximo bloco aqui. Né? E porque eu tenho um rendimento melhor, né? E também porque é uma parede de vedação, eu não tenho necessidade de um bloco resistente na parede de vedação. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Não. Ok, então. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ok? Então, vamos lá. Voltando lá na apresentação. Bom, recomenda-se as argamassas mistas, compostas de cimento, cal, hidratada, para assentamento, né? Então, na verdade, é cimento, cal e areia. A argamassa utilizada para assentamento do bloco pode ser industrializada ou preparada na obra e deve atender os requisitos. Aí tem uma norma específica para a argamassa, tá? Que é a 13281. O cimento exerce papel importante na aderência, na resistência mecânica da parede e na estanqueidade da água nas juntas. Na preparação da argamassa, sempre que possível, deve-se evitar a utilização de cimentos de alto forno, CP3, e o pozolânico CP4, pois tem presença de escória de alto forno, que é o material pozolânico, e a argamassa poderá ter elevada retração. O material pozolânico é um material muito fino, né? Então é um cimento mais fino, o CP3 e o CP4. Então você pode ter uma retração por ter muitos finos, né? Só que é o seguinte, o cimento que é mais comum de se usar de fato, é o CP3, tá? CP2 e o CP3. CP4 já é mais difícil de achar. Mas, vou dizer para vocês aí, o CP3 dá para usar, eu tenho visto o pessoal usar muito aí, e tenho visto dar muito pouco problema, tá? Só quando você usa muito cimento, aí pode ser que a argamassa venha retrair mesmo. Um traço bom aí para argamassa é o 1:2:9,
ou 1:6, ou seja, uma lata de cimento, 2 latas de cal, 9 latas de areia, ou uma lata de cimento, uma lata de cal e 6 latas de areia, né? Então, traço em volume. A cal, ela tem a função de reter a água. Então, por quê? Porque o bloco cerâmico ou o bloco de concreto, ele vai tentar puxar a água da argamassa, né? Um material que precisa de água. Só que aí a cal, ela dá uma segurada nisso aí. Ela propicia uma retenção melhor de água no preparo da argamassa. Então, quando a argamassa é preparada sem cal, você percebe que ela fica meio dura, ruim de mexer. Você misturou a cal na argamassa, ela fica mais maleável, mais facinho de mexer. Ok? A cal tem que atender a norma 7175, são parênteses aí, né? As areias devem ser lavadas e bem granuladas. Recomenda-se que o preparo da argamassa de assentamento com areia média, modos de finura de 2 a 3. Então, areia média, tá? Nós temos a classificação da areia, fina, média e grossa. Então, recomenda-se que você use a areia média. Dá para usar a fina? Dá para usar a fina. Só que a fina... Oi? Eu tenho uma pergunta. Ah, tem? Tem. Quem que é? Você vai fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta. O pessoal, geralmente, a gente vê nas obras eles queimando o cal junto com a areia, certo? Certo. Depois eles usam essa areia para fazer a argamassa ali com o cimento. Certo. Como que é feito essa questão do traço quando a argamassa já está queimada junto com a areia? Na verdade, o Ivan, o que você está me falando aí, que o pessoal acha que a quem não conhece, é o seguinte: nós temos 2 tipos de cal. A cal virgem, que é essa que você está falando aí, que precisa ser queimada, né? A expressão queimada, na verdade, é uma expressão errada, porque você, na verdade, não queima ela, você hidrata ela, né? Que é a mistura. Você pega a cal virgem, mistura com a areia e joga água. Essa mistura vai ficar maturando por 24 horas para depois você usar na mistura com cimento no dia seguinte. Isso. Então, o pessoal fala queimar porque quando você mistura a água com a cal, gera um calor muito grande, porque há uma reação química e gera calor. E esse calor faz a sua mão ficar toda rachada, queimada, né? Parece que você teve uma queimadura, mas não é por conta disso. Por isso que eles falam queimar a cal. Mas a grande questão a cal virgem precisa de hidratação anterior, antes da mistura do cimento. Porque se você misturar a cal virgem, cimento e a água e a areia, a cal virgem leva 24 horas para reagir. Já a cal hidratada, não. A cal hidratada, como o próprio nome diz, ela já vem hidratada. Então, ela já recebeu uma quantidade de água lá na indústria, foi ensacada dessa forma, só precisa ser misturada a areia e o cimento, e essa mistura pode ser feita imediato, tá? Ela não reage depois de 24 horas, ela reage imediatamente. Ok? Sanei a sua dúvida ou não? Então, a minha dúvida ficou lá com relação a quando eu não tenho a cal hidratada já, que eu vou fazer lá, por exemplo, um cimento, um cal e 6 areia, quando eu não tenho essa cal hidratada, que eu tenho já a areia que foi usado o cal virgem para hidratar, né? Como que eu chego no traço ali com É a relação ao mesma cal? coisa, Fã. É a mesma coisa. Você vai fazer o seguinte: vamos supor que o traço seu é 1:2:9. 1 de cimento, 2 de cal e 9 de areia. O que você vai fazer? Você pega a cal e mistura na água. Ela vai reagir. Você já deixa separado lá 1 de cimento e as 9 de areia. Na hora que der as 24 horas, você mistura tudo. Entendeu? Não, entendi, mas eu falo assim, que o que a gente vê normalmente por exemplo, quando fez minha casa aqui, eu lembro Certo. que o pedreiro pegava e falava pro servente, ó, pega lá e vai lá queimar aquela areia lá com a cal. Aí ele misturava o cal
virgem com areia, com água e Não, tal, e fazia queima e jogava não. no canto do Então, mas muro. na verdade o que ele estava fazendo ali é uma mistura empírica. Depois, pela sensibilidade dele, ele vai lá e mistura a quantidade de cimento. Só que ele Ah, nunca vai chegar num é, não. traço ideal. Aí você não tem como medir esse traço, né? Não, não tem. Ele está Ah, fazendo tá. isso pela experiência dele, né? Entendi. Não, E entendi. normalmente Aí, ele vai acabar acertando aí a quantidade, porque ele já tem uma prática de uso. Mas ele falar para você que ele está usando o traço 1 para 2 para 9, ah, ou 1 para 1 para 6, ele não vai estar, nunca ele vai conseguir chegar nisso não, aí. beleza. Entendi. Tá certo? Uhum. Beleza? Beleza. Vocês estão vendo a tela, né? Ah, Sim. isso. Tá. Bom, aqui eu tenho aqui algumas imagens de juntas de controle. O que são juntas de controle? São quando eu tenho uma parede muito extensa, muito comprida, né, seria recomendável, né, que você fizesse juntas de controle, que seria uma junta de dilatação, né? Então, aí você tem, desculpa, várias formas de fazer isso. Então, você vem com os tijolinhos amarrando, né? Chega num determinado momento, você coloca dois bloquinhos, um encostado no outro, quase que uma fresta aqui de 1 a 2 centímetros, e tem só um ferrinho aqui para fingir que está segurando, mas na verdade ele só está ali de enfeite, ele não vai amarrar nada. Mas a ideia é exatamente essa, fazer com que a parede, se ela movimentar, ela não vai fissurar, ela vai movimentar exatamente na junta de dilatação. Então, assim, isso é aplicável apenas quando você tem uma extensão de parede muito grande. Então, muros de divisa, muros de arrimo, muito comprido, né? Então, quando eu falo comprido, é comprido mesmo, né? Assim, são 50 metros de muro, 40 metros de muro, né? Aí você usa essa técnica aí. Ou você pode colocar um ferrinho na junta de assentamento aqui, mas, assim, esse ferro aqui, na verdade, aqui, se você não colocar e não colocar, é a mesma coisa. O importante é ter a frestinha aqui para o muro, se vier a movimentar, ele não vai trincar, tá? E, eventualmente, você pode colocar um selante para tampar essa vedação aqui, ou até mesmo tem gente que usa até um rufo metálico para tampar esse vazado aqui. Ou então deixa aparente mesmo a fresta, né? Essa frestinha. Ok? Então, novamente, juntas de controle quando você tem paredes ou muro muito extenso, muito comprido. Tá, aqui eu tenho aqui a junta prum, que não é recomendado. Eu tenho uma parede chegando aqui, outra parede chegando aqui, e uma terceira parede chegando aqui. Você vê que não tem nenhum bloco amarrado, nenhum bloco interlaça, né? Entrelaça aqui, na verdade, um com o outro. Então, não é recomendável isso, principalmente quando você tem aqui uma parede externa, né? Uma parede de fachada. Porque aí o que acontece? Acaba fissurando aqui na região da argamassa, e essa fissura vai permitir com que a água entre para o interior da edificação. Quando você tiver encontros de paredes com pilares, o que se recomenda? Que você faça o encontro da parede com essas telinhas aqui. Então, é assim, primeiramente, é uma tela que já vem assim, né? E aí você prende com parafuso no pilar e dobra 90 graus. Essa dobra aqui tem que coincidir com a junta de assentamento da argamassa, tá? Como ele está dizendo aqui, mais ou menos 40 centímetros de dobra para dentro da onde vai vir a argamassa de assentamento. Então, embaixo tem bloco, em cima tem bloco, e entre os blocos tem a tela com argamassa. Ok? Então, isso é feito para encontros de pilares, tá? Pilares de concreto. Outra forma que pode ser feita é dessa forma aqui, que são esses ferros, né, em forma de U, que são chumbados no pilar,
e colocada a cada 2 fiadas de bloco, né? Então é assim, você assentou 2 fiadas, põe um ferro para tentar amarrar a parede à estrutura de concreto, porque são 2 componentes diferentes e esses componentes eles não têm um casamento perfeito. Então o casamento se procura fazer com esses ferros. Nesse caso específico aí é chamado de ferro cabelo e o de cima é tela para auxiliar no assentamento junto ao pilar. Ok? Até aí? Beleza, professor. Ah, olha, Sandro aí, ó. Ô, professor, Opa! isso Ô, daí na junção aqui. da parede com o pilar aí é para que a parede não afaste do pilar, depois fica aquelas frestas. Isso. É para isso mesmo. Para E quando unir quando a não alvenaria fez no isso daí na pilar. construção para corrigir depois, tem como? Corrigir essa fresta? Tem que jogar espuma expansiva ali e pintar tudo de novo daí. Pois é. Isso é um problema sério, viu, Ivan? Quando isso acontece, é difícil de solução, tá? É, E aí o que acontece? Normalmente aí ó, você tem um reboco aqui que tampa o pilar e tampa a parede, concorda ou não? sim. Aí Mas o que ele o pessoal trinca acaba depois. fazendo? Fissurou aqui, porque não teve esse casamento perfeito aqui, aí tira o reboco e fixa uma tela e reboca novamente, entendeu? Entendi. Isso é uma das soluções que são usadas. Tem outros que usam selante de PU, mas o ideal é que você evite isso fazendo essa amarração do jeito que está aqui. Ok? Positivo? Beleza. Um outro exemplo aí é quando você tem aí pilares de aço, né? Então a estrutura de aço em forma de I, e aí o pessoal, para fazer a amarração com o tijolo, uma das maiores dificuldades de prédio construído em estrutura metálica é a fixação do pilar à alvenaria. É uma complicação, né? Então, por quê? Porque o pilar metálico é uma superfície muito lisa, né? Então, se você colocar argamassa para encostar ali, não vai aderir mesmo, né? Vai ser uma aderência bem frágil. Então, o pessoal coloca esses ferros aí a cada 2 fiadas, soldada no perfil, né? A melhor condição é essa aqui, ó, a de baixo aqui, ó. Essa aqui é a melhor condição, porque o bloco ela acaba entrando, né? No perfil I, você preenche de argamassa todos os lados aqui e ainda coloca o ferro cabelo 40 centímetros para dentro aqui. Seria a melhor condição. O ideal é você evitar com que o perfil metálico fique em contato com a superfície externa, né? E aí é uma região para fácil penetração de água. Então, assim, aqui dificulta a entrada de água, aqui também dificulta, aqui já não, aqui facilita até a entrada de água. Então, são recomendações para ligar a alvenaria a pilares metálicos. Encunhamento. Esse aí é um dos requisitos para fechamento de parede e que não pode ser esquecido em hipótese alguma. O que é o encunhamento? Cunhamento é a disposição de tijolos inclinados junto à viga. E por que se faz isso? Se faz isso porque esses tijolos inclinados eles vão ser assentados com uma argamassa bem fraca, porque se essa viga vier a deformar com o passar do tempo, e isso é comum acontecer, tá? Ela se deforma, mas ela não vai estragar os tijolos que estão aqui embaixo. E já coloca com uma argamassa mais fraca, porque se tiver que fissurar, vai fissurar essa região e não
a parede como um todo. Então, o encunhamento, ele tem essa função, principalmente em prédios, né? Hoje em dia, o encunhamento não é mais feito, né? Ainda existem algumas construtoras que gostam desse sistema de sentar tijolinhos maciços e inclinados. Mas hoje as construtoras estão usando espuma expansiva ou argamassa expansiva nessa região aqui. Porque a argamassa expansiva ou a espuma ela é um material frágil, e se a viga vier deformar, deforma em cima desse material frágil e não em cima da parede. Então, o encunhamento ele tem a função de assimilar, né, a deformação da viga ou da laje, né? Ok? Como está dito aqui, é empregado com argamassa mais fraca, né? Fraca em cimento. Ok? Bom, vergas e contravergas. Não lembrando que vergas é na parte de cima, contraverga na parte de baixo. Aí eu tenho uma regrazinha que poucos engenheiros usam, tá? O tamanho da viga que tem. Então a verga é a viga que absorve as tensões aqui, né? Nessa região da abertura de janelas. O tanto que eu tenho que passar para cada lado é L sobre 5. Então, se eu tenho, por exemplo, um L de 2 metros, quanto seria L sobre 5? Seria 200 centímetros dividido por 5, que vai dar 40 centímetros. Então, eu teria 40 centímetros por um lado, 40 centímetros por outro. Então, essa viga aqui, ó, ela teria um comprimento, se o vão tem 2 metros, teria um comprimento de 2,80 m. Né? Então, assim, ele até coloca aqui, ó, com no mínimo 20 centímetros para cada lado. Significa o seguinte, que às vezes você pode ter um vão pequeno, por exemplo, 80 centímetros, um vão de 80. Se eu fizer 80 dividido por 5, né? Vou fazer a conta aqui, ó. Vai dar 80 dividido por 5. 16 centímetros. 16 centímetros para cada lado, 16 centímetros para o outro lado. Mas aí, pela regra, você não coloca 16, você coloca 20. Por quê? Porque aí é no mínimo 20. Então, 20 para cá, 20 para lá. Então, se eu tenho 80, então eu vou ter 80 mais 20, 1 metro, 1 metro mais 20, 1 metro e 20. Então, eu vou ter 1 metro e 20 de verga e 1 metro e 20 de contraverga. Deu para entender isso aí? Sim ou não? Beleza. Beleza, Alessandro? Se você entendeu, Tranquilo, professor. Se vocês entenderam, então fala para mim quanto que seria o tamanho da verga se fosse um vão de 90 centímetros. Deixa aí para você, Ivan. Fala isso aí. Dá 18 para cada lado. Aí vamos usar essa regra de 20 centímetros, então. Isso, Tá Ivan, certo? isso mesmo. É isso aí, Isso mesmo. Alessandro. Aí Aí pega para você. Aí vai dar Isso de 90 cabeça, mais tá? quanto? Vai dar 90 mais 40, né? Vai dar 1,30 m. Perfeito, Ivan. Matou charada, é isso aí. Parabéns, viu? Positivo. Eletricista da Copel, professor. Não, sou Tá vendo? técnico. Tá prestando atenção, é. Sou técnico, rapaz. Não é de eletricista, não. Ok? Então, vamos lá. Acho que eu voltei aqui a tela. Bom, vergas e contravergas contínuas em alvenarias de aberturas sucessivas. Então, o que ele está falando? Quando você tem, numa mesma parede, várias aberturas, ele não recomenda que você faça L sobre 5 de um lado, L sobre 5 do outro. Ele recomenda que você faça de fora a fora, tá? Tanto em cima, na verga, quanto embaixo, na contraverga.
Porque, assim, senão você acaba fazendo trechos pequenos que quase vão emendar um no outro. Acaba dificultando a execução. Então, é recomendável que você faça uma viga, uma vigota, né, tanto em cima quanto embaixo, de fora a fora. Ok? Laje do último pavimento e alvenaria, né? Então, assim, não é recomendável que você apoie a laje diretamente no bloco. Mas vamos supor que isso aconteceu. Por que que não é recomendável? Porque a laje é uma estrutura plana que se movimenta com a ação do sol e calor, né? Com a diferença de temperatura. Então, como ela se movimenta muito, ela acaba raspando muito em cima dos tijolos. E como tem atrito da laje com o bloco, aí acaba acontecendo da parede ficar se movimentando, tentando acompanhar a laje. Então, primeiro, não é recomendável que a laje se apoie direto na alvenaria, mas se isso acontecer, ele recomenda que você coloque alguns selantes flexíveis, né, material deformável, em contato com a laje e o bloco, porque aí, se a laje movimentar, ela vai flexionar, fazer fricção, né? O material flexível e não o bloco, que é rígido, tá? Mas isso, novamente, eu vou frisar novamente, não é recomendável que a laje se apoie diretamente na alvenaria. Mas a gente sabe que muita gente faz isso, né? E aí a recomendação é que você coloque material flexível. Um material flexível seria umas tiras, umas borrachas, umas bolachas de borracha. Tem gente que coloca isso aí, entra em contato com o tijolo e a laje. Tá? Ó, novamente, só para frisar, não é o recomendável que a laje se apoie diretamente no bloco. Na etapa de execução, eu tenho que tomar alguns cuidados para armazenamento dos blocos. O ideal é que o bloco não fique em contato com o solo, né? Porque depois, qualquer umidade que venha do solo, o bloco absorve, e aí ele pode, na hora do assentamento, você não vai ficar lavando o bloco para usar na obra. Então, o pessoal passa ali uma brocha para limpar, tirar a poeira, mas aí a umidade fica. Então, não é recomendável que o bloco fique diretamente sobre o solo. Da mesma forma que seria o ideal que cobrisse o bloco com a lona, com uma tela, para ele não empoeirar, né? Porque na hora de assentar, se ele estiver muito empoeirado, a argamassa não vai aderir no bloco e sim na poeira. Ok? Esse aqui já foi, né? Bom, na etapa de execução, né, você usa cimento e cal ou argamassa industrializada, né? Você pode usar. E aí, recomenda-se que os sacos de cimento sejam depositados também sobre estrados de madeira para ele não entrar em contato com o solo ou com a umidade. E aí, senão ele pode correr o risco de empedrar, né? No caso de emprego de cal virgem, foi o que a gente falou lá, recomenda-se sua extinção, que é a queima, o que o Ivan mencionou aí, após a chegada na obra, podendo ser armazenadas em tonéis, né? Então, você pode fazer a preparação antes e deixar guardada lá, que ela não vai endurecer, né? Então, mas a cal virgem, você tem que fazer a preparação antes. A cal hidratada, não, você pode usá-la imediatamente assim que você abre o saco. Aquilo que eu falei para vocês, né, uma argamassa de assentamentos, traços em volume recomendáveis aí, 1:2:9 ou 1:2:12. Lembrando que é em volume, então é um volume, uma lata de cimento, 2 latas de cal, 9 latas de areia, ou uma lata de cimento, 2 latas de cal ou 12 latas de areia. E
o grout, que é o microconcreto, você vai cimento, um pouquinho só de cal, muito pouco, 2,5 porções de areia e 2 porções de pedrisco para fazer o grout, que é aquele concreto que preenche o furo do bloco. Ok? Professor, Oi. voltando ao assunto do cimento lá empedrado, eu não consigo reutilizar ele não, né? Ele perde mesmo, ele vira aquela pedregulho e perde mesmo. Eu não consigo coar ele, por exemplo, Então, é o Alessandro, né? É, O Alessandro, é o seguinte, eu já vi alguns pedreiros fazerem isso. Eles pegam lá o cimento que está empedrado, dá aquela peneirada, joga fora aquelas pedras do cimento e aproveita o pó, né? A questão é o seguinte, se o cimento já empedrou, é porque ele já teve em contato com a umidade. Ou já começou uma reação. O problema de você usar um cimento que já iniciou a reação é que você pode ser que ele, lá na parede ele não faça a função dele, que é de aderir, né, a argamassa ao bloco. Então, há um risco, né, e quando você usa o cimento empedrado, mesmo que coado, você está assumindo o risco, tá? então Ok? ele já teve alteração na química dele. Já teve alteração química. Tá bom? Ok. Então tá ok. A argamassa de encunhamento, você observa aqui que ela pode ser 1 de cimento, 3 de cal, de 12 a 15 de areia. Você observa que tem muito mais areia do que a de cima, né? Então, quanto mais areia, mais cal, mais fraca é a argamassa, né? Então, é por isso que a argamassa de fixação e encunhamento ela é mais fraca do que a argamassa de assentamento. Ainda na etapa de execução, né, a marcação das paredes, elas seguem um eixo de referência. Nesse caso aqui, bem específico, eu estou fazendo o fechamento de paredes entre pilares, né, então está fácil, né, de demarcar. Quando você vai começar e não tem os pilares, que é o mais difícil, aí você precisa do auxílio do gabarito, tá? No caso que eu já tenho os pilares e as vigas, eles fazem uma marcação de nível para você, quando vai subindo a parede, essa marcação sirva de referência para todas as paredes que estão sendo erguidas, para que elas não fiquem uma mais alta do que a outra. Então, essa marcação de nível aqui é bastante importante, tá? As ferramentas de controle de execução seriam essas aqui. O esquadro, para saber se os cantos estão esquadrejados, né? Se a parede não está abrindo, né? A régua com nível e prumo, que ela é uma régua que é semelhante à régua de alumínio, né? Usada para fazer... A régua de alumínio que é usada para fazer o desempenho de concreto, né? Mas tem uma régua de alumínio com nível que ela ajuda no controle tanto da verticalidade da parede quanto na horizontal, para saber se está em nível, né? Ou se está em prumo. Ou se eu uso o fio de prumo mesmo, né? Essa ferramenta aqui, vocês acho que não conhecem, é um escantilhão de tripé. É uma ferramenta que é usada para você esticar a linha. Então, você deixa em pé aqui, você parafusa ela na laje e deixa ela em pé e estica a linha. Ela tem uns vazados, é como se fosse uma cantoneira vazada, né? E aí você estica a linha para que o alinhamento das paredes saiam certinho. O carrinho para você carregar os tijolos. O porta-argamassadeira, isso aqui é uma obra chique. A porta-argamassadeira, ela tem as perninhas reguláveis, então o caixote de argamassa pode ser regulado tanto para cima quanto para baixo.
né? Ela tem tipo telescópio. Também do tipo telescópio, alguns perfis metálicos que prende tanto na laje quanto na viga, e aí você estica a linha de um lado, ela faz o mesmo papel do escantilhão, que é presa só na laje, né? No caso, o escantilhão de telescópio, ele é presa no chão e na viga de cima, ok? Durante a execução, o importante é que as juntas de assentamento, tanto na horizontal quanto na vertical, sigam um padrão, normalmente 1 centímetro, tá? Tanto é que esse 1 centímetro ele é até levado em conta na altura da parede. Se eu tenho um bloco de 9 centímetros de altura, com 1 centímetro de argamassa, ele fica com 10. Então, aí seria uma altura ideal. 10 centímetros, né? Se eu tenho um bloco de 19, eu vou ter uma altura efetiva de 20, que é 19 do bloco, mais 1 centímetro da argamassa. Então, as juntas de assentamento, tanto na horizontal quanto na vertical, é ideal que fique em torno de 1 centímetro. E encabeçar os blocos significa passar a argamassa aqui, ó, na ponta do bloco para aderir ao outro. Eu teve uma certa época aí que alguns autores defendiam que na junta vertical não precisaria ter argamassa. E esses autores hoje mudaram de opinião porque verificaram que, com o passar do tempo, as paredes acabam se movimentando e aonde fissurava exatamente onde não tinha argamassa. Ok? Tudo bem até aí? Positivo. Positivo? Beleza. Bom, aí que o funcionário está verificando com a régua, né, se os blocos estão em nível, e do lado direito aqui ele está verificando com um fio de prumo se as paredes estão na vertical, porque essa fiada de bloco que ele executou tem que bater com a fiada do bloco lá da primeira fiada, da segunda, da terceira e assim por diante. Então, ele vai verificar com o fio de prumo. Novamente, ele verifica o nível do assentamento dos blocos com a régua de nível e verifica a verticalidade da parede. Então, aqui ele verifica a horizontalidade do assentamento. E aqui ele verifica a verticalidade do assentamento. Ok? Aqui nós estamos falando de alvenaria estrutural, nesse caso aqui, né, contra vergas com blocos seccionáveis. Então é o seguinte, são blocos especiais que aceitam argamassa na horizontal, né, como se fosse a contraverga aqui, né? Então, quando você tem um vão menor que 1 metro, você pode usar um bloco que ele é preenchido só com metade dele, né, praticamente. Já quando o vão é maior que 1 metro, ele recomenda que você use uma altura de preenchimento de argamassa maior. Mas você pode também usar uma viga de concreto aqui, ó, com aquela mesma fórmula que a gente usou lá, 1/5 do vão para cada lado, né? Então, esse aqui eu estou usando um bloco tipo canaleta, que aí eu troco a viga pelo bloco preenchido com grout, né? No caso não é argamassa, é grout. Aqui uma questão bastante importante durante a execução da alvenaria, que é, né, a forma que você vai assentando as alvenarias. Então, observe que é de baixo para cima e as idades do concreto, né? Então, o concreto, você só pode começar a assentar os tijolos com concreto com idade de 28 dias. Concreto com idade de 21 dias, você deixa parte do escoramento, porque ele ainda está em processo de curso. Se você tirar todo o escoramento, ele deforma, né? A estrutura deforma. Então, é recomendável que você não assente blocos aqui ainda e que deixe o escoramento parcial aqui.
E lá em cima, né, na concretagem, você deixa o escoramento 100%. Por quê? Porque se você soltar aqui, essa estrutura vai se movimentando e vai aplicar carga nas paredes aqui embaixo. Então, não é ideal isso. Ideal, então, que você só chegue na alvenaria aqui em cima quando tiver aqui em cima com 28 dias. Ok? Já o encunhamento, ele é feito de cima para baixo, tá? Ó lembrando, a alvenaria é de baixo para cima, é óbvio, né? E com idade de 28 dias. O encunhamento, que é aquele preenchimento, né? Dos tijolinhos inclinados lá, de cima para baixo, é óbvio, a estrutura tem que estar com 28 dias de idade, porque embaixo já vai estar com muito mais, né? E por que é de cima para baixo? Porque uma parede de cima vai aplicando carga nas de baixo. Então, quando você chegar aqui embaixo para fazer o encunhamento, se tiver alguma deformação na estrutura, essa deformação já aconteceu por conta das cargas que já veio sendo aplicadas lá de cima para baixo. Tá ok? Então, são duas coisas diferentes. Uma é alvenaria de baixo para cima, respeitando a idade de 28 dias da estrutura de concreto. E a outra coisa é o encunhamento de cima para baixo, porque à medida que você vem fazendo, as paredes já estão carregando as lajes, e aí a última aqui é a que vai sofrer mais deformação, e aí você preenche aqui já com a estrutura com a deformação máxima que ela foi planejada, né? Ok? Então, esse material aí que vocês estão, que a gente abordou, é do livro Código e Práticas de Alvenaria e Vedação em Blocos Cerâmicos, do Instituto de Pesquisa Tecnológica, do professor Écio Tomás. Esse livro aí, vocês conseguem aí baixar ele da internet. É um livro bastante bom. Eu peguei bastante coisa resumida dele aqui, né? Quem quiser se aprofundar mais no assunto, pode buscar lá essas informações desse material. Tá ok? Dúvidas, galerinha? Tranquilo. Tranquilo, meu amigo Ivan? Sim, senhor. Vocês preencheram lá Chamado? a chamada? Não, eu participei da aula toda, nem preciso de chamada, não. Você lembra de mim depois, né? É? Ué. Tá. Ô, pessoal, é isso, gente. Eu não vou me estender mais, não, porque eu estou falando desde as 7 horas da noite. E a aula online exige mais da gente aí na oratória, né? Porque a gente é pouco interrompido. Ok? Tem lista essa semana no mundo, professor? Não entendi? Tem lista de exercício lá essa semana? É, nós, a semana passada eu dei exercício para vocês? Deu. Então não. Então não vou colocar para vocês, não. Então, beleza. Tá bom? Então, beleza. Deixa para semana que vem. Vamos dormir, né? Bora, né? Bora descansar, que amanhã tem mais, né? Um Tá bom? abraço. Eu Obrigado. Boa noite. desejo para vocês aqui uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana para vocês. E um beijo no coração. Falou, um abraço. Boa noite. Abraço para os homens e um beijo para as meninas. Falou, tchau, tchau. Tchau. Oi também. Boa noite.